A mortalidade produzida pelo vírus da varíola era assustadora. Para proteger as crianças da infecção, médicos chineses costumavam pegar pus ou cascas de feridas infectadas e colocavam ou em pequenas lesões ou inoculavam pozinho de ferida no nariz das crianças para que elas adquirissem imunidade contra o vírus da varíola. Hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema imunológico e nós vamos entender como é que essas técnicas funcionavam e vamos descobrir por que e como as vacinas funcionam. Se nós vamos falar a respeito de sistema imune, precisamos responder a uma pergunta muito básica. Afinal de contas, para que serve o sistema imune? O nosso sistema imune, então, vai ter as seguintes funções básicas. Primeiro, o nosso sistema imune vai evitar que você adoeça. Segundo, o sistema imune vai combater doenças que já existam. Terceiro, nosso sistema imune vai eliminar células mutantes, células com defeito no seu DNA. Ele também vai eliminar células estrangeiras naquilo que nós chamamos de rejeição a transplantes. E o sistema imune ele serve também para combater células tumorais ou para combater cânceres já instalados. Infelizmente, em alguns casos, o sistema imune pode funcionar mal, e aí vão aparecer as doenças autoimunes, vão aparecer as imunodeficiências. E uma outra coisa também muito desagradável, que tem tudo a ver com o sistema imunológico, é a rejeição a transplantes. Tudo isso nós vamos estudar dentro do sistema imunológico. Mas do que é feito o nosso sistema imunológico? É necessário que você entenda que o sistema imune não é feito de uma coisa só. Então, o sistema imune não é só uma substância química, o sistema imune não é só um conjunto de células, o sistema imune não é só um ou vários tecidos, o sistema imune não é feito só de um ou vários órgãos. Construindo as nossas barreiras de defesa, nós temos substâncias, células, tecidos e órgãos, todos trabalhando em conjunto, construindo aquilo que nós chamamos hoje de sistema imunológico. Para entendermos melhor como é que funciona o nosso sistema imunológico, nós vamos fazer uma divisão didática e nós vamos dividir o sistema imune em duas partes. A imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é formada por um conjunto de barreiras de defesa que existem no nosso corpo desde o momento em que a gente nasce. Essas barreiras de defesa, elas não se adaptam ao agente agressor. Por isso a gente vai chamar a imunidade inata de imunidade inespecífica, o que quer dizer que ela é uma imunidade menos específica. O segundo conjunto de barreiras nós chamamos de imunidade adquirida. A imunidade adquirida só é desenvolvida em contato com parasitas. A imunidade adquirida só é desenvolvida em contato com antígenos. Ela é altamente específica e ela vai combater desde parasitas específicos até substâncias produzidas por esses mesmos parasitas. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar apenas a respeito da imunidade inata. A imunidade inata é formada por 4 barreiras diferentes que vão nos proteger contra infecções. Então, eu quero apresentar para você a nossa imunidade inata. A imunidade inata é formada por 4 barreiras diferentes de defesa. A primeira barreira física é formada pela pele, pelas mucosas, muco do aparelho respiratório, digestório e reprodutor. As segundas barreiras são as barreiras químicas. A lisozima, o sistema complemento, suco gástrico, pH vaginal, pH do suor e interferons. Márcio, mas o suco gástrico ele não é feito para digestão? Na verdade, o suco gástrico ele tem função digestiva. Mas além dele ter função digestiva, ele destrói micro-organismos presentes no alimento. A mesma coisa acontece com a acidez vaginal. Ela é produzida por lactobacilos, que moram ali no canal vaginal, e outros micro-organismos, e esse pH vaginal protege a mulher contra infecções. As barreiras celulares vão ser formadas pelas células fagocitárias e as células NK, e a inflamação,
que falaremos numa aula específica sobre ela. Primeiro nós temos as barreiras físicas, depois nós temos as barreiras químicas, as barreiras celulares e a inflamação. Nas barreiras físicas de defesa, nós vamos ter primeiro a nossa pele. Nossa pele, o maior órgão do corpo, ela é responsável pelo revestimento exterior do nosso corpo. A camada superficial da pele, a epiderme, é formada de células mortas. E essas células mortas não podem ser invadidas por vírus, por bactérias ou por parasitas intracelulares. Ela constitui uma das proteções mais eficazes que nós temos contra a invasão de micro-organismos. Revestindo o interior do nosso corpo, nós vamos ter um tecido vivo, que são as mucosas. As mucosas são formadas de células vivas. Portanto, elas são uma proteção menos eficaz que a epiderme, que é formada na sua primeira camada de células mortas. Para aumentar a proteção das mucosas, em geral, a mucosa é revestida com uma meleca que nós chamamos de muco. E nesse muco nós vamos encontrar uma série de substâncias químicas capazes de matar parasitas. Nas barreiras químicas de defesa, nós vamos ter várias substâncias químicas importantes. Entre as barreiras químicas mais importantes, primeiro nós vamos ter uma substância que mata bactérias, chamada lisozima. A lisozima é uma enzima digestiva que quebra a parede celular de bactérias. Essa lisozima é encontrada na lágrima, é encontrada na saliva, é encontrada no muco respiratório, no muco digestório, no muco vaginal. Essa lisozima é uma proteção natural contra bactérias. Uma outra substância química muito importante, que vai ter ação específica contra vírus, é um conjunto de substâncias que nós chamamos de interferons. Os interferons eles têm ação antiviral e eles são utilizados para produzir nas células resistência contra vírus durante uma infecção viral. Ainda construindo as nossas barreiras químicas de defesa, nós vamos ter um conjunto de proteínas que chamamos de sistema complemento. O sistema complemento é formado por várias proteínas diferentes capazes de atacar e quebrar a superfície de parasitas. Essas substâncias químicas podem ser ativadas por anticorpos ou podem ser ativadas pelo contato simples com parasitas que estão invadindo o nosso organismo. A terceira barreira de defesa é aquilo que nós chamamos de barreiras celulares. As barreiras celulares são formadas por células especiais que vão tentar impedir o processo infeccioso. O primeiro grupo de células de defesa que nós devemos conhecer são as células fagocitárias. Essas células devoram micro-organismos através de um processo que nós chamamos de fagocitose. Agora nós vamos conhecer as nossas barreiras celulares da imunidade. Nossas barreiras celulares são formadas por dois tipos de células. Nós temos as células fagocitárias, como é o caso do macrófago, uma célula fagocitária dos tecidos, e o neutrófilo, uma célula fagocitária do sangue. Nos momentos de ataque, o neutrófilo sai da corrente sanguínea e migra em direção aos tecidos para fazer fagocitose. Esse processo de migração nós chamamos de diapedese. Além das células fagocitárias, nós temos a célula NK. Para você entender melhor a respeito do macrófago, repare aqui na foto, onde vemos um macrófago devorando bactérias através do processo de fagocitose. Para você entender ainda com mais precisão, vamos ver uma animação tirada do YouTube a respeito de macrófagos. Aqui nós estamos vendo o macrófago. Repare que ele emite pseudópodos, essas expansões do citoplasma. Através disso, ele captura micro-organismos, devora os micro-organismos através de fagocitose, e logo depois de ter realizado fagocitose, o macrófago vai liberar substâncias químicas chamadas citocinas, que servem para atrair os glóbulos brancos para o local da infecção, para o local da invasão, aonde está sendo feita a fagocitose. Um outro conjunto de células muito importantes, que também fazem parte das barreiras celulares de defesa, são as células natural killers, ou as células NK. As células NK servem para poder eliminar células mutantes ou células que estão sendo atacadas com parasitas intracelulares. Elas servem, então, para poder eliminar as células que poderiam ser fontes de infecção para outros órgãos e para outros tecidos. A nossa última barreira de defesa é um conjunto de respostas físicas, químicas e celulares que nós chamamos de inflamação.
Mas nós vamos falar da inflamação numa aula à parte, uma aula específica sobre o processo inflamatório. Nossa imunidade inata, então, é formada a partir de barreiras físicas, pele, mucosas, muco, barreiras químicas, lisozima, interferons, sistema complemento, barreiras celulares, as células fagocitárias que nós chamamos de macrófagos, e as células NK que eliminam agentes infecciosos e células infectadas. Nós temos também a inflamação, que é uma combinação de várias estratégias diferentes de defesa, que trataremos numa aula à parte. A próxima aula é sobre imunidade específica. Lá nós vamos entender um pouco a respeito do funcionamento das vacinas, da produção de anticorpos e de algumas doenças autoimunes. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para poder incentivar meu trabalho, entre na minha página, leia meus posts, se informe, pegue as nossas listas de exercícios. Curta a biologia e até o próximo vídeo.